Antes de orarmos juntos, quero convidar você a silenciar um pouco a mente e abrir o coração para ouvir a voz de Deus. Muitas vezes, corremos tanto com nossas preocupações e batalhas diárias que não paramos para meditar no que realmente importa. O amor imenso de Jesus Cristo por nós. Um amor que não pode ser medido, que não pode ser explicado de forma lógica, mas que pode ser experimentado de maneira profunda e transformadora. Pense nisso. O Filho de Deus, perfeito, puro e sem pecado, aceitou voluntariamente suportar a dor da cruz por causa de mim e de você. Ele não foi enganado, não foi obrigado, não foi surpreendido. Ele escolheu. E a escolha dele foi baseada unicamente no amor. Amor santo, redentor, incondicional. Imagine por um instante aquelas mãos que tocaram os enfermos e os curaram, que levantaram os mortos, que multiplicaram o pão e o peixe para saciar multidões, que acalmaram tempestades. Foram as mesmas mãos que permitiram ser pregadas na cruz. Isso não é apenas sofrimento, é a prova mais clara de um amor que não se cansa de nos alcançar. E mesmo diante da humilhação, das falsas acusações, dos açoites, dos insultos e do escárnio, ele permaneceu em silêncio. Ele não desceu da cruz, não chamou anjos para defendê-lo, não revidou. Jesus ficou lá, firme, porque não eram os pregos que o sustentavam, mas o amor. Amor por mim, por você, por todos os que um dia clamariam: Jesus, salva-me. Se essa mensagem já tocou o seu coração até aqui, escreva nos comentários. Amém, Jesus me ama. Quando olhamos para a cruz, não estamos diante apenas de um acontecimento histórico distante. Não é apenas um símbolo de dor ou sofrimento. É a maior revelação do amor de Deus por nós. O Filho perfeito se entregou sem reservas, e cada gota de sangue derramada naquele madeiro foi por amor, por obediência e por redenção. Cristo não foi vencido pela violência, mas triunfou pelo amor. Ele não permaneceu preso porque os cravos eram fortes, mas porque sua decisão de salvar a humanidade era inabalável. Foi o amor que o sustentou naquela cruz. Amor que não escolhe apenas os bons, mas que se estende a todos, ao quebrantado, ao perdido, ao ferido, ao rebelde. E é diante dessa realidade que somos chamados a refletir. O que a cruz significa para nós hoje? Para alguns, ela pode ser apenas uma lembrança religiosa, mas para os que creem, é a fonte de vida eterna, a porta da reconciliação com Deus e o chamado diário à entrega e ao arrependimento. Quando Jesus disse em Lucas 14:27, "E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim não pode ser meu discípulo", ele nos confronta a sair da superficialidade. Não existe cristianismo sem renúncia. Não existe discipulado sem entrega. Carregar a cruz significa abrir mão da nossa própria vontade para viver a vontade de Deus. Esse chamado não é leve, mas é transformador. Ele nos tira da vida centrada no eu e nos convida a viver centrados em Cristo. Não se trata de conveniência, mas de submissão. Não é sobre conforto, mas sobre obediência. Se Jesus carregou sua cruz por nós, como não carregaríamos a nossa por ele? Amado irmão e irmã, reflita. Você tem vivido o Evangelho como uma conveniência ou como um chamado de entrega? Declare nos comentários: Senhor, quero viver tua vontade. E que essa confissão seja o início de uma nova postura diante de Deus. Jesus não está nos chamando a carregar um objeto físico como ele carregou, mas a assumir uma postura espiritual. Carregar a cruz significa morrer para nós mesmos diariamente, crucificar nossa velha natureza e deixar que o Espírito Santo molde em nós um novo coração. É abrir mão do orgulho para viver em humildade, deixar de lado a vaidade para viver em simplicidade, abandonar o desejo de controlar tudo para viver em confiança plena em Deus. Carregar a cruz é renunciar ao que o mundo chama de sucesso, mas que não tem valor diante do Senhor, e abraçar uma vida marcada por fé,
amor e obediência. Essa escolha não é fácil, porque nosso coração naturalmente deseja conforto, aceitação e reconhecimento. Mas o chamado de Cristo é para algo muito maior. Viver em fidelidade, mesmo quando custa, mesmo quando dói, mesmo quando exige sacrifício. Seguir Jesus não é apenas frequentar um templo, postar versículos ou declarar palavras bonitas. É permitir que nossa vida inteira seja transformada a ponto de refletir o caráter dele em tudo, em nossas palavras, nas nossas atitudes, no modo como tratamos as pessoas. Cada passo com a cruz é um passo de entrega. Cada renúncia abre espaço para mais da presença de Deus em nós. E quanto mais morremos para nós mesmos, mais Cristo vive em nós. Então eu te pergunto, sua vida tem sido apenas uma declaração de fé ou um reflexo vivo de Cristo? Escreva nos comentários, quero ser transformado, se você deseja que o Espírito Santo molde seu coração cada dia mais. Quando olhamos para o Evangelho, vemos que muitos se aproximaram de Jesus por curiosidade, outros pelos milagres, alguns por interesse. Mas os verdadeiros discípulos foram aqueles que aceitaram andar no caminho estreito, dispostos a abrir mão de si mesmos para seguir o Mestre. Hoje não é diferente. Muitos se dizem cristãos, mas poucos estão realmente dispostos a negar a própria vontade. É fácil pronunciar o nome de Jesus, mas é um desafio diário viver como ele viveu. Carregar a cruz é escolher amar quando seria mais fácil ignorar. É perdoar quando fomos profundamente feridos. É permanecer em obediência quando seria mais simples ceder às pressões do mundo. É confiar em Deus mesmo quando o caminho está escuro e parece que não há saída. Isso exige coragem, porque a cruz não é símbolo de conforto, mas de entrega. Contudo, é justamente nessa entrega que encontramos a verdadeira liberdade. Pois quando deixamos nossas vontades no altar, descobrimos que a vontade de Deus é sempre melhor, maior e mais perfeita. A cruz nos lembra que Jesus não buscou atalhos. Ele não desistiu, não voltou atrás, não negociou sua missão. E ele nos convida a viver da mesma forma, firmes, constantes, determinados a obedecer até o fim. Por isso, pergunte a si mesmo: quando as pessoas olham para a sua vida, conseguem enxergar a presença de Cristo em suas atitudes? Conseguem sentir a paciência, a bondade, a compaixão que vem dele? Declare nos comentários: quero seguir a Cristo de verdade, como sinal da sua decisão de viver não apenas de palavras, mas de atitudes que honram ao Senhor. O apóstolo Paulo nos ensina em Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Paulo não está falando de um sacrifício físico como o de Cristo na cruz, mas de uma entrega diária, constante e sincera. Ele nos chama a viver de forma que cada pensamento, cada atitude e cada escolha sejam oferecidos ao Senhor como adoração verdadeira. Isso nos mostra que carregar a cruz não significa apenas suportar dificuldades, mas viver em completa obediência. É dizer não às tentações que parecem atrativas, é escolher o caminho estreito, mesmo quando todos ao redor seguem pelo caminho largo. É renunciar à vontade própria para que a vontade de Deus prevaleça. Ser um sacrifício vivo é entender que não pertencemos mais a nós mesmos. Nossa vida já foi comprada por um alto preço, o sangue de Jesus. Agora, vivemos para glorificar aquele que nos salvou. E mesmo que você nunca seja colocado diante de uma cruz de madeira, todos os dias pode escolher carregar a sua cruz espiritual, obedecendo quando dói, amando quando custa, perdoando quando é difícil. É assim que o mundo verá Cristo em você. Então reflita, sua vida tem sido um reflexo da vontade de Deus ou das pressões deste mundo?
Você tem se oferecido como sacrifício vivo ou tem buscado apenas aquilo que satisfaz seus próprios desejos? Escreva nos comentários: Senhor, eis-me aqui, como sinal da sua entrega a Ele neste dia. Amado, não trate a cruz de Cristo como um simples símbolo distante ou apenas como uma lembrança histórica. A cruz é um chamado diário, uma convocação à rendição total e à transformação de vida. Quando olhamos para ela, precisamos lembrar que ali Jesus não apenas levou os nossos pecados, mas também abriu o caminho para que pudéssemos viver de forma diferente. É na cruz que encontramos força para abandonar o que nos prende, coragem para renunciar ao pecado e esperança para caminhar em novidade de vida. A cruz não é apenas o lugar da morte de Cristo, é também o lugar do nosso renascimento. É onde o velho homem é crucificado para que o novo viva. É onde aprendemos que a verdadeira liberdade não está em fazer o que queremos, mas em fazer a vontade do Pai. E mais do que isso, a cruz nos convida a caminhar como testemunhas vivas do amor de Jesus. Nosso falar, nosso agir, nosso servir precisam refletir aquele que nos salvou. O mundo não precisa apenas ouvir sobre Cristo, ele precisa ver Cristo através de nós. Não permita que a cruz seja apenas algo que você lembra em certas datas ou momentos de dificuldade. Deixe que ela se torne o centro da sua vida, a motivação do seu caminhar e a razão da sua obediência. Declare nos comentários: a cruz é minha vitória, e firme esse compromisso diante de Deus. Carregar a cruz não significa apenas acreditar em Jesus, mas segui-lo de todo o coração. É imitá-lo nos pequenos detalhes da vida, nas escolhas diárias que fazemos, nas palavras que pronunciamos e na forma como tratamos as pessoas ao nosso redor. Significa confiar nele quando o caminho se torna escuro, permanecer firme quando tudo parece desabar e não desistir mesmo quando o coração se sente esquecido. É estar disposto a abrir mão de prazeres passageiros para abraçar uma glória eterna. A cruz nos ensina que amar vai além de sentimentos, é decisão, é escolher perdoar quando fomos feridos, é preferir a humildade à soberba, é obedecer mesmo quando obedecer custa caro, é deixar que a vida de Cristo se manifeste em nós, moldando nosso caráter, transformando nossa visão e enchendo nosso coração de fé e esperança. Quando carregamos a cruz, estamos dizendo ao mundo que não vivemos mais para nós mesmos, mas para aquele que morreu e ressuscitou por nós. Estamos anunciando, não apenas com palavras, mas com nossa própria vida, que Jesus é Senhor. E por mais que seja um caminho estreito, cheio de renúncias, é também o caminho onde encontramos a verdadeira paz, aquela que o mundo não pode dar e nem tirar. Se você deseja seguir firme nesse chamado, escreva nos comentários: eu decido seguir a Cristo. É fácil dizer que somos cristãos, mas o verdadeiro teste está em como vivemos. Muitos podem falar o nome de Jesus, mas poucos estão dispostos a andar nos passos dele. O mundo observa mais nossas atitudes do que nossas palavras, e é nelas que o reflexo de Cristo deve aparecer. Quando as pessoas olham para a sua vida, o que elas veem? Veem paciência no modo como você responde, veem compaixão na forma como você trata os outros, veem pureza, integridade e humildade nas suas escolhas. O cristianismo autêntico não é apenas declarado com a boca, mas demonstrado em cada gesto, em cada decisão, em cada renúncia. O apóstolo Paulo nos lembra em Romanos 12:1: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Isso significa que a nossa vida deve ser um culto contínuo, uma entrega diária, uma oferta constante diante do Senhor. Você pode nunca ser pregado numa cruz como Jesus foi, mas todos os dias tem a oportunidade de viver
como um sacrifício vivo, escolhendo amar quando dói, perdoar quando não há motivos, obedecer mesmo quando parece mais fácil ceder. Essa é a beleza do Evangelho. Não somos chamados apenas para crer, mas para viver. Não apenas para ouvir, mas para praticar. Se essa palavra tocou você, escreva nos comentários: minha vida é do Senhor. Amado, não trate a cruz de Cristo apenas como um símbolo distante, algo que lembramos em datas especiais ou como um objeto religioso. A cruz deve ser o lembrete diário do amor de Deus, do chamado que temos e da vida que fomos convidados a viver. A cruz não é apenas algo que Jesus carregou, mas também algo que Ele nos convida a carregar. É no lugar de rendição que encontramos a verdadeira vida. É quando negamos a nós mesmos que descobrimos a alegria do Espírito. É no abrir mão do que é passageiro que recebemos aquilo que é eterno. Foi diante da cruz que Jesus mostrou a maior expressão de poder, não poder humano, mas poder do amor. E é nesse mesmo lugar que nós encontramos força quando somos fracos, paz em meio ao caos e esperança diante da dor. Carregar a cruz é um chamado de todos os dias. É refletir Cristo em nossas escolhas, em nossos relacionamentos, em como usamos nosso tempo, em como tratamos as pessoas ao nosso redor. É viver de maneira que o mundo veja, não a nós, mas a Ele através de nós. Portanto, não se envergonhe da cruz. Não a veja como um peso, mas como um privilégio. Pois foi lá que a vida venceu a morte e onde a eternidade foi aberta para todos que creem. Se você deseja carregar a sua cruz com fé e perseverança, escreva: quero seguir a Cristo de todo o coração. Agora, vamos juntos nos voltar em oração. Senhor Jesus, como compreender a profundidade do teu amor? Tu, o Cordeiro sem mancha, aceitaste a dor da cruz por mim, por nós. Não por aqueles que te amaram primeiro, mas por aqueles que te rejeitaram. Tu carregaste sobre ti uma culpa que não era tua, para que eu pudesse viver livre. As mãos que curaram enfermos, que levantaram os caídos, que tocaram os rejeitados, foram as mesmas mãos transpassadas pelos cravos por amor. Tu foste zombado, coroado de espinhos, humilhado, e ainda assim permaneceste firme, porque o amor te sustentava. Hoje eu te agradeço por esse amor que não desiste, que alcança o mais perdido, que resgata o mais distante. Entrego a ti meus medos, minhas falhas, meus pecados. Quero viver para ti, Senhor, que cada área da minha vida seja moldada pela tua vontade. Ensina-me a negar a mim mesmo, a amar quando for difícil, a perdoar quando doer, a obedecer quando custar algo. Quero carregar minha cruz não como um fardo, mas como uma honra, pois sei que não caminho sozinho. Tu caminhas comigo. Que minha vida seja um testemunho vivo do teu poder, que minhas palavras reflitam tua graça e que minhas atitudes revelem tua luz. Em nome de Jesus Cristo, o meu Salvador, eu oro e declaro: amém. Se essa oração falou ao seu coração, escreva: amém, eu recebo. E declare a vitória de Cristo sobre sua vida.